Então, o projeto, as meninas começaram querendo trazer a questão do abandono paterno, que é um termo utilizado em qualquer texto que você for ler, quando se trata desse assunto, né, do homem, né, o pai que abandona o filho, ou que não registra, ou que só tá ali para mandar o dinheiro. Elas queriam trazer essa problemática, né? O aborto paterno veio da necessidade de alguns alunos que a gente tinha aqui de perceber que como era a participação paterna na vida dos estudantes, se eles tinham muita participação ou não, se eram presentes. E aí veio dessa teoria de que a mulher aborta, mas se o pai não está presente na vida do jovem, ele também teve um aborto, né? E aí entra a questão de uma subdivisão, de saber se ele era presente e se registrou na certidão de nascimento, ou se foi uma questão de registrou apenas no nome e apenas dá uma parte financeira, se era um aborto emocional, se era um aborto emocional e um aborto financeiro, né? A gente teve essa separação de ideias no projeto também. Então elas começaram a se apropriar do tema, se aprofundar e cada vez mais ter conhecimento sobre isso, e decidiram que eles iam trazer, ao invés de abandono paterno, elas queriam trazer o nome aborto paterno para justamente causar impacto e chamar atenção para o tema. E aí, elas, durante a metodologia delas, elas foram criando, pensando e resolveram fazer, junto com a professora Séries, que ajudou a orientar também, a pensar num questionário para ser feito nas salas de aula. Questionário simples, de sim e não, que elas conseguiam ali, em vez de cada um ter que ficar preenchendo coisa extensa, foi uma coisa bem rápida. E aí elas conseguiram buscar algumas informações, traçar um pouco do perfil dos estudantes do Colégio Polivalente, e entendendo que aqui também, né, que os estudantes também, alguns passam pela questão do aborto paterno, né, de não ter o pai presente na sua vida. Aí esse projeto, quando a gente submeteu a primeira vez ele para ir para a FECIBA, não passou por alguns décimos. Nossa, foi um balde de água fria. Nem sempre um excelente projeto ele é sempre bem reconhecido, né? Então, por exemplo, a primeira tentativa que a gente teve de feira, ele foi recusado. Quando a gente perguntou sobre essa recusa, na verdade tinha sido excelente, a nota dele era 9,5, mas projetos apenas acima de 9,6 foram aprovados, né? Então, assim, foi um baque um pouco, mas depois a gente deu caminhamento e quando o projeto ficou concluído, aí não dava mais para negar a sua potência, o seu impacto que teve na escola. Mesmo assim, as meninas continuaram. No ano seguinte, a gente conseguiu submetê-los e conseguimos que elas fossem para Salvador. E aí gerou muita discussão, a gente fez algumas intervenções na escola, fizemos um quadro onde pessoas, inclusive de fora, colocavam as suas digitais, se tinha um pai presente, se tinha um pai ausente ou meio termo, né? Presente financeiramente, mas não economicamente. E aí para poder visualizar quantas pessoas tinham esses pais, né, realmente presentes na vida. Elas fizeram uma dinâmica bacana aqui na escola, um quadro no qual a pessoa que se identificava com se o pai é ausente, se o pai é mais ou menos presente, se o pai é presente. Então tinha vermelho, azul e amarelo. Passava o dedo na tinta e colocava no quadro. Então ali também elas já trouxeram esse tema para poder... Foi a intervenção que elas fizeram num dia de evento da escola. E aí, elas foram para Salvador e foi bastante visitado o stand delas. Elas fizeram essa mesma dinâmica que elas fizeram aqui, do dedo, de escolher a cor. Fizeram com o pessoal que estava na FECIBA. Então, quem passava no stand delas deixava o carimbinho ali, né? Marcava o seu dedo. Elas têm como resultado, né, da vivência em Salvador, a gente guardou também esse papel que o pessoal foi deixando. Então, é um tema que é muito importante. Acho que a maior dificuldade foi lidar com essas emoções, não apenas delas, mas dos próprios alunos, né? Quando elas iam fazer algumas entrevistas, elas eram sensíveis e alguns queriam contar. A pergunta era simples, seu pai foi presente ou não? E as respostas eram longas, eram conversas, viravam consultas com a psicóloga na escola.
Então, assim, geravam várias questões e vários debates que dariam, assim, vários e vários projetos diferenciados. E lidar mesmo com o emocional delas, né? E entender um pouco o formato geral da escola, de como que funcionaria. E, infelizmente, elas se formaram, porque elas gostariam que isso entrasse no... Era uma das propostas delas, é que entrasse dentro do planejamento da escola, ser abordado esse tema num dia de palestra, que fizesse parte da parte pedagógica da escola. Bom, sobre os relatos de viagem, né, eles são muito diversos. Eu acho que a questão das viagens, primeiro você passa muito perrengue, principalmente durante o trajeto. Mesmo de ônibus, mesmo de avião, a Caravelas é um lugar meio escondido, então você pegar onde você tem que ir para Porto Seguro, para depois pegar os voos. Se você vai de ônibus para Salvador é longe, e às vezes, apesar do Estado sempre pagar o valor de ônibus bons, nem sempre os ônibus são bons. Hotéis, normalmente eles são bons, mas tivemos algumas experiências ruins, mas normalmente são hotéis bons, 5 estrelas. Agora, o legal é que os estudantes ganham uma perspectiva maior de mundo, de Brasil, de diferenças, de locais, de tudo. Então, os estudantes pela primeira vez que vão andar numa escada rolante, primeira vez que vão no cinema, primeira vez que vão conhecer umas redes de fast food, primeira vez que entram em faculdades particulares ou faculdades estaduais e federais grandes, e eles se sentem motivados a poder estudar mais, a poder continuar no mundo acadêmico. Meu conselho para quem deseja fazer os projetos é, primeiro, buscar algo em que se interessa, algo que gosta de fazer, porque senão não vai para frente, e achar um problema que você acha interessante que deveria resolver, ou algo que você acha que seria interessante as pessoas conhecerem, ou algo que vocês gostariam de conhecer mais, e a partir daí procurar um professor da área para poder conhecer e fazer. E a principal questão é ser esforçado, participar, ir atrás e fazer tudo o que o orientador pedir, de forma cega.